E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Lucas Bretas aqui na área, mais uma vez representando o canal Bica Galo. Hoje uma cobertura mais do que especial. Jogo treino entre Atlético e o time Sub-20 do Coimbra, realizado na manhã desse sábado, aqui na cidade do Galo, em Vespasiano. Muito calor aqui, um sol para cada um, e o Galo goleou por 4-0. Todos os gols marcados no primeiro tempo. 2 de Coelho, 1 de Gabriel Menino, o primeiro dele ainda que não oficial, com a camisa preta e branca, e 1 do Daverson. Então, sem mais delongas, vou falar para vocês um pouco sobre a partida, alguns detalhes de bastidores e muito mais. Vamos que vamos! Amigos, é importante a gente lembrar que o Cuca teve alguns desfalques de peso, nessa partida de hoje, desfalques do time titular nesse jogo treino. Ele não pôde contar aí com o Júnior Alonso, que está na seleção paraguaia, Guilherme Arana na seleção brasileira, Alan Franco na seleção do Equador, Hulk e Júnior Santos, havia uma expectativa sobre se eles estariam à disposição do treinador nesse jogo treino de hoje, mas ambos fizeram atividades com a fisioterapia do Galo, não tiveram à disposição nem mesmo no banco de reservas do Cuca. O Atlético que goleou por 4-0, muita autoridade aqui no primeiro tempo. O Atlético foi escalado com Everson no gol, Natanael na lateral direita, Lianco e Igor Rabelo como dupla de zaga, Caio Paulista na lateral esquerda. O meio-campo tinha Gabriel Menino como primeiro volante, foi interessante notar isso, Rubens um pouquinho mais solto e Gustavo Scarpa como organizador. Já o trio de ataque tinha Coelho, preferencialmente pelo lado esquerdo, Rony pela direita e Daverson como referência. E olha só, desde os primeiros momentos da partida, o Atlético trabalhou muito bem a posse de bola. A gente pôde observar que o time estava bem no estilo que o Cuca gosta mesmo, bem avançado, com as linhas altas. Igor Rabelo e Lianco, na maioria do tempo, recebiam a bola à frente do círculo central, para vocês terem uma ideia de como o Atlético estava bastante avançado, os laterais bem espetados ali pelos lados do campo, Natanael com muita liberdade para subir, como sempre o Atlético constrói bastante pelo lado direito, então foi interessante notar as trocas entre ele ali, Natanael, Gabriel Menino, o Rony chegava para se aproximar, o Daverson vinha também, o Atlético buscando formas de desestabilizar a defesa do Sub-20 do Coimbra, que evidentemente veio com as linhas baixas, priorizou a consistência defensiva, mas foi difícil demais de segurar o ímpeto do time titular, hoje titular aqui do Atlético. Um detalhe tático interessante sobre a partida, em alguns momentos, especialmente na reta final do primeiro tempo, a gente pôde notar aqui o Gabriel Menino invertendo muito de posicionamento com o Natanael. O Gabriel Menino, a gente lembra, se consagrou na lateral direita no Palmeiras, chegou a ser convocado para a seleção brasileira por conta desse desempenho lá nessa função com o Abel Ferreira. E por isso o Cuca também estimulando esse trabalho, o Gabriel Menino fazendo essa lateral direita e o Natanael aparecendo um pouco mais por dentro, dando muito combate, tentando desarmar. Foi interessante notar essa variação tática do Galo. Amigos, um bastidor interessante de notar foi o nível de cobrança do time do Atlético. A gente pôde perceber, principalmente o Everson, que pouco participou do jogo hoje, praticamente não teve que fazer nenhuma defesa difícil, cobrando demais do time, orientando os companheiros, posicionamento, momento de subir pressão. E esse momento especificamente eu queria destacar porque é muito legal de notar. Quando o Atlético perde a bola aqui nas zonas mais avançadas do campo, é uma gritaria generalizada, uma orientação muito forte do Cuca para que o time faça essa pressão pós-perda para recuperar a bola o mais rápido possível. Então todo mundo grita, a gente escutou Rubens, sobe, Lianco falando, fica aí. Então é muito interessante esse pequeno bastidor dessa orientação do Galo de marcar pressão, tentar recuperar a bola o mais rápido possível para, é claro, já sair mais próximo do gol e tentar criar mais chances. Outro momento interessante do primeiro tempo foi quando o Lianco recebeu um carrinho ali de um jogador mais jovem ali do time Sub-20 do Coimbra, um dos atacantes, e ele dá um bico assim na bola e sai olhando assim pro menino com aquela cara fechada do Lianco que vocês conhecem. Obviamente que o garoto pediu desculpa, não é nada bom você querer caçar confusão com o Lianco, ainda mais aqui dentro da cidade do Galo, então foi mais um momento interessante de notar aqui essa encarada do Lianco um pouco mais forte no jogador do Coimbra. E pessoal, apesar dos 2 gols do Coelho, para mim o grande destaque da primeira etapa foi Gustavo Scarpa, se movimentando bastante, parece estar cada vez mais confortável nesse esquema do Cuca, sai da direita, traz a bola para dentro, tenta passar em profundidade o tempo inteiro, tem uma visão de jogo muito acima da média e por isso ele contribuiu participando de 2 gols. 2 gols do Atlético saem de lançamentos dele, são provenientes de lançamentos dele. Realmente se destacou bastante, chamou muita atenção pela forma como ditou o ritmo do time. Ele, Menino ali no meio campo, Rubens combatendo bastante. Então, um jogo com o adversário com linha baixa, a gente sabe que tem que ter muito protagonismo também dos meias para achar o diferente, E os meias do Atlético hoje tiveram essa capacidade. Já no segundo tempo, o Galo com uma escalação completamente diferente. O time que foi a campo tinha Gabriel Delfim, Saravia na lateral direita, Ivan Roman, Vitor Hugo e Rômulo
na linha de defesa, o meio-campo composto por Patrick Silva, Fausto Vera, Igor Gomes e o ataque com Bernard Palacios e João Marcelo. Segundo tempo, gente, como vocês podem notar, um calor do caramba aqui na Cidade do Galo, um sol para cada um, e isso influenciou muito naturalmente no ritmo do jogo. Os jogadores sentiram bastante, o Atlético caiu em produtividade, por isso também o Coimbra se sentiu mais confortável para subir um pouco as linhas, para avançar um pouco em campo. E isso também possibilitou naturalmente mais momentos de transição, de contra-ataque para o Atlético. A gente viu no segundo tempo Ivan Roman, principalmente Vitor Hugo, tentando algumas bolas esticadas nas costas da defesa do Coimbra para o João Marcelo aproveitar. João Marcelo que demonstrou ser participativo, combateu bastante, tentou algumas finalizações, mas não chamou muita atenção pela performance no jogo de hoje. A gente notou nesse trio de ataque que foi formado aqui no segundo tempo, Bernard, Palacios, João Marcelo, muita correria, muita entrega, sabe? Os meninos realmente se entregaram bastante, mas tecnicamente deixaram um pouco a desejar. Um comentário especial que eu queria fazer sobre o segundo tempo, e o Cuca até fala sobre isso aqui na zona mista, depois que termina a partida contra o Sub-20 do Coimbra. Ele destaca o Fausto Vera como o melhor jogador da etapa complementar aqui na Cidade do Galo. Fausto Vera que fez uma função um pouco diferente do que a gente está habituado a ver, saindo um pouco mais, ele estava meio que como um segundo homem de meio campo pela esquerda. E foi interessante notar que em vários momentos, quando o Bernard saía da esquerda e vinha para dentro com o Rômulo na base da jogada, era o Fausto Vera quem ia fazer o corredor. Então a gente pôde observar ele, o argentino aí, meio que como um ponta esquerda em alguns momentos, trazendo a bola para dentro, arriscando finalizações, e chamou muita atenção do Cuca. É um caso específico, interessante da gente comentar, porque não vinha tendo muitas chances, né? E o Cuca falou que sentiu confiança no jogador hoje, e por isso ele deve ter mais minutos aí na sequência da temporada. Vamos aguardar para ver também como que vai ser essa utilização do volante argentino e em que posição ele vai jogar. Outro momento importante do segundo tempo que eu queria destacar, e esse já aos 35 minutos, calorzão danado aqui, como eu falei, um lançamento nas costas da defesa do Atlético, o atacante do Coimbra sai em velocidade, dispara, todo mundo pensa, né? Pô, chance clara de gol. O Saravia faz uma recuperação monstruosa, volta correndo, chega, dá o carrinho e sai jogando. Realmente um lance que chamou muita atenção. Saravia a gente sabe, né? Um jogador de muita entrega, não tem tido muitas oportunidades, completamente preterido pelo Natanael nesse começo de temporada, perdão que tá passando um avião aqui em cima agora. Completamente preterido pelo Natanael, mas é um jogador que mais uma vez pôde demonstrar toda a sua garra argentina aqui nesse lance em específico na Cidade do Galo. Detalhe de bastidor, pessoal, esse comentado aqui entre amigos da imprensa, como o Cuca estava bem observador assim hoje, sabe? Uma postura um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, daquele cara que se envolve, que vibra bastante na beira do campo, que cobra dos jogadores. Hoje ele estava bem tranquilo, mais observando a atividade. É claro que existia uma curiosidade dele também para ver como seria a performance de jogadores como o Ivan Roman, como o João Marcelo, Patrick Silva, essas caras que estão tentando se afirmar no time. Ele até fala sobre isso na zona mista, que são jogadores que podem, dependendo da ocasião, descer para fazer um jogo com o time sub-20 do Galo, em outras competições para ganhar mais rodagem. Então o Cuca estava realmente bem tranquilo hoje, mais observando mesmo, fazendo algumas orientações pontuais, e foi legal de notar isso, esse comportamento mais tranquilo do Cuca aqui na Cidade do Galo. Então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado um pouco desse resumo, dessa análise do que foi esse jogo treino Atlético 4-0 em cima do time sub-20 do Coimbra aqui na Cidade do Galo. O Atlético segue em ritmo de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, a partir das 6h30 da tarde do próximo sábado. Estreia do Galo, primeira rodada, time aí com um objetivo muito claro, né, de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, além das Copas, evidentemente, mas o brasileiro parece ser um foco principal do Atlético aí nessa sequência de ano. Pessoal, eu agradeço pela confiança de vocês, pela audiência, conto com os feedbacks, peço também para que você deixe o like no canal aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação e deixe seu feedback, deixe seu comentário aqui, participe com a gente, estou muito ansioso para ver a sua opinião. Valeu, muito obrigado, até a próxima.